Olá, boa noite. Bom, depende do horário que cada um vai assistir. Boa noite para quem estiver à noite, bom dia, boa tarde. Eu sou Rodrigo Vaz, sou aluno do último período de História da Unirio, do CEDERJ, meu polo é Miguel Pereira. E essa aula, né, que eu vou gravar aqui, é parte integrante do trabalho final da disciplina Estágio Supervisionado 4. Né? E vai ser uma aula, pessoal, sobre uma aula de História, né, naturalmente, que eu sou estudante de História. Vai ser uma aula sobre as origens do antissemitismo. Quer dizer, na verdade, o antissemitismo no contexto inicial da Segunda Guerra Mundial. Né? Nós vamos buscar compreender como que se formou aquela onda de perseguição aos judeus da Europa, especialmente aos judeus alemães, no começo da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, para traduzir aqui rapidamente, né? O antissemitismo, pessoal, o que é antissemitismo? O antissemitismo é o preconceito aos judeus. Né? Então, nós vamos entender o antissemitismo no contexto, na fase, no período antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Né? Como que surgiu, como que se desenvolveu esse antissemitismo. Tá? Na Alemanha nazista, né? Na Alemanha durante o regime nazista. Bem, essa matéria, pessoal, ela está na base nacional. Na verdade, a opção, né, não é nem só a base, a opção em fazer uma aula sobre antissemitismo no contexto da Segunda Guerra Mundial, no contexto anterior, é porque, primeiro, gente, esse tema ele é mal explorado na escola. Né? Ele é mal explorado nos livros didáticos, ele é pouco explorado nos livros didáticos, ele é mal explorado em sala de aula, e é um tema fundamental para a formação de qualquer aluno em história, no ensino médio. É um tema que cai em vestibulares, cai no Enem, e ele consta na base, ele consta na BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular. Né? A base, ela quer, no terceiro ano, ela quer discutir com os alunos, quer que os alunos reflitam sobre as violações aos direitos humanos ocorridas ao longo do século XX, né? Especialmente no nazismo e no fascismo. Então, esse é um tema que está no nosso currículo do terceiro ano do ensino médio. Né? Então, essa aula é voltada aos alunos do terceiro ano do ensino médio. Tá? Eu espero que vocês gostem. É o que eu falei, é um tema mal explorado ainda, é um universo de questões, mas ainda pouco explorado. Os livros didáticos que eu peguei para tentar me auxiliar na formação dessa aula abordam pouco, né, as origens do antissemitismo, como que isso cresceu e se desenvolveu em meio à Europa nazista, em meio à Alemanha nazista. Bem, então, pessoal, é preciso a gente começar essa aula, né? Essa aula tem os seguintes objetivos. A gente quer entender os antecedentes do Holocausto em relação ao antissemitismo, como que se formou esse sentimento antijudaico na Alemanha nazista, quem era e como surgiu o partido nazista, que era o partido do Hitler, né? Que foi aquele ditador da Alemanha nazista, um dos responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Quem são os judeus? É importante a gente pontuar isso aqui, talvez nem todo mundo saiba, né? E nós vamos falar centralmente sobre as leis raciais da Alemanha nazista. Foram as leis que legalizaram a perseguição aos judeus, tá? E as outras raças não arianas, o que eles chamavam de raças não arianas, nós vamos entender aqui que esse negócio de raça não existe, tá? E aí, pessoal, o objetivo dessa aula é a gente também debater aspectos, aproveitar esse debate sobre antissemitismo para debater outras formas de xenofobia, de preconceito racial, de preconceito étnico, de preconceito religioso, né? Que acontece muito, né? Mesmo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo ainda vê muita xenofobia, vê muita perseguição a povos, a minorias, a ideologias, a religiões,
Isso não acabou com a Segunda Guerra Mundial. Esses preconceitos, eles continuam existindo cada vez com mais força. Tá? Bom, gente, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui, né? Vamos aqui começar essa primeira parte com uma breve apresentação do que foi a ascensão do Partido Nazista. O Partido Nazista, ou o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, ele surge em 1920, né, e chega ao poder em 1933. Tá? Estamos falando aqui, então, dos anos 1900 do século XX. Né? E alguns fatores ajudaram, né, contribuíram para que esse partido, né, um partido racista, um partido antissemita, um partido que defendia que um povo ariano, seria superior na cabeça deles a raça ariana, que eles chamavam de raça ariana, aquele cara bem branco, de olho verde, olho azul, seria superior a outras raças, como os judeus, como os americanos, nós americanos. Bom, mas o que propiciou, né? Como que se deu essa chegada desse partido tão radical, de ideias tão retrógradas, né? Ao poder na Alemanha nos anos 1930. O primeiro fator que tem que ser compreendido, né, é que a Alemanha ela foi derrotada na Primeira Guerra Mundial. Né? Não só a Alemanha, como a Tríplice Entente. A Tríplice Entente eram os países aliados na Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela dura, então, de 1914 a 1918. E a Alemanha sai derrotada da Primeira Guerra Mundial. Né? No fim da Primeira Guerra Mundial, no ano seguinte, em 1919, há um acordo entre as nações que impõe muitas multas, perda de território, impõe uma série de condições para a Alemanha, e a Alemanha se vê humilhada com aquele acordo de Versalhes. Né? Versalhes, por causa da cidade onde ocorreu a reunião dos líderes mundiais, e esses líderes sem a presença da Alemanha, e a Alemanha foi severamente penalizada, tendo que arcar com os custos da guerra. Né? Então, a Alemanha, gente, no Acordo de Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial, ela perdeu territórios importantes para a economia alemã. Né? Ela teve que passar para outros países equipamentos militares, ela teve que se desfazer de equipamentos de guerra, equipamentos militares, né? Dos mais diversos. Ela pagou pesadíssimas indenizações aos países vencedores da Primeira Grande Guerra. E ela reduziu sobremaneira, ela reduziu muito. Né? Ficou com um exército mínimo, né? Um exército que mal dava conta de algumas questões essenciais para a Alemanha naquele período. Né? Bem, esse é um dos motivos. Tá? A Alemanha estava humilhada com aquele acordo de Versalhes. Outro fator que deve ser levado em conta para a gente entender como que surgiu esse partido de ideias tão atrasadas foi a crise de 29. Né? Eu imagino que vocês já tenham estudado o craque da Bolsa de Valores de 1929. Então, nesse ano, ocorre a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, e a quebra da Bolsa ela gera uma crise econômica sem precedentes no mundo todo. Então, inclusive no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né, sente os efeitos da quebra da Bolsa de 29. Então, empresas fecham, né, muita gente fica desempregada. Quando vem fechamento de empresas, desemprego, naturalmente vem as consequências da crise social. Né? Então, aumenta a crise social, aumenta a fome. E na Alemanha não foi diferente. Na Alemanha, os efeitos da crise de 29 bateram pesados. Então, esses dois fatores, pessoal, né, Acordo de Versalhes, aqueles acordos humilhantes para a Alemanha, somado àquele ambiente de desemprego, de aumento da miséria, da pobreza, imposto pela Bolsa, pela quebra da Bolsa no ano de 29, são fatores que ajudam a gente a entender como que aquele partido nazista que propunha ideias de antissemitismo, de racismo, propunha perseguição aos judeus, chega ao poder.
né? Ele chega ao poder arrumando culpados. Não, os culpados são os judeus, que para eles argumentavam, né, que eram os donos do dinheiro, né, que eram os que monopolizavam os meios de comunicação. Então eles culpam os comunistas, não, porque os comunistas não sei o quê, né, os comunistas querem arrumar um golpe, querem tomar o poder, um discurso que a gente ouve por aí, inclusive, né, todo mundo que é oposição é taxado como comunista. E esses fatores, esse ambiente ruim, esse ambiente de crise, ajuda que o Partido Nazista tenha uma grande votação nas eleições de 1933 e conquiste maioria no parlamento, né? A partir disso, Hitler dá um golpe e se torna o chefe de governo e o chefe de Estado. O presidente morre, né? Então, nesse período, gente, entre o fim da Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 1933, esse período de tempo aqui é conhecido como a República de Weimar, né? Weimar com W. E foi um período, gente, em que os judeus passaram a ter muitos direitos. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Bom, em 1933, com a ascensão do Partido Nazista, quando o Partido Nazista toma o poder, é considerado o fim da República de Weimar, tá? E começa a era do nazismo na Alemanha. É importante a gente pontuar aqui, pessoal, que o nome do Partido Nazista era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, é muito comum que se tenha uma confusão sobre confundir, né, socialismo, comunismo e nacional-socialismo. Não, olha só, pessoal, socialismo e comunismo é uma coisa, o nacional-socialismo é outra. Tá? Nacional-socialismo tem um tracinho, nacional, tracinho, socialismo, é um termo só. E são ideologias que não têm nada a ver, embora tenham um nome semelhante. Né? O socialismo, gente, e o comunismo, eles vêm do Marx, eles vêm do marxismo. Né? O socialismo é um regime proposto pelo Marx, né? É uma forma de governo, um modo de produção que o Marx pensou, e alguns países, diversos países, como a União Soviética, Cuba, China, Vietnã, implementaram o socialismo, alguns ainda são socialistas, né? E a ideia do socialismo é que os trabalhadores alcancem o poder por meio de uma revolução, né? E aí a ideia do comunismo, para o ideal comunista, é que se acabe com as classes sociais, não tenha mais classe social, não tenha mais burguesia nem proletariado, né? E nos países socialistas a economia ela é planificada, as empresas são públicas, são estatais, né? Elas pertencem ao Estado, né? Uma economia estatizada. O nacionalsocialismo ou o nazismo não, é o contrário, né? O nacionalsocialismo ou nazismo ele era anticomunista e era antiliberal também, né? Ele era crítico tanto à Rússia, à União Soviética, como ao capitalismo norte-americano, né? E ele não era estatal, nem tudo na Alemanha nazista era estatal, existiam muitas empresas privadas. Agora, uma diferença fundamental entre nazismo e socialismo é que o socialismo não prevê discriminação a raças, a etnias, a povos, a religiões, né? Isso não existe no socialismo. No nazismo existia, essa era a base do nazismo. A base do nazismo era o arianismo, né? Era a eugenia, era a tese de que existia uma raça superior às outras. Gente, hoje isso não existe. Isso está mais do que provado que não existem raças superiores umas às outras. As raças são iguais. Na verdade, né, há quem diga que só existe uma raça, a raça humana. Então não existe diferença entre judeus, árabes, brasileiros, americanos, brancos, negros, indígenas, não. Do ponto de vista físico, biológico, nós somos iguais. Né? Do ponto de vista mental, nós somos todos iguais. Não existem diferenças. Mas o Hitler e o nazismo queriam defender que existia uma raça superior. E era assim que eles justificavam a ideia de um regime nazista. Um regime nazista deveria exterminar as raças inferiores. Esse era o argumento deles. Tá? E com isso, gente, Hitler promoveu um verdadeiro genocídio dos judeus.
né? Hitler matou 6 milhões de judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, entre dezenas de milhões de mortos. Há quem fale que na Segunda Guerra chegaram a morrer dezenas mesmo de milhões de pessoas, né? Na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Né? E então os judeus, gente, eles foram um crescente, é isso que eu vou explicar aqui durante a aula. Não foi de uma hora para outra, começou a perseguição, né, e jogaram os judeus em câmaras de gás e começaram a fuzilar. Não, a coisa foi crescendo, né? A coisa foi evoluindo e cada vez mais um clima na Alemanha de ódio ao povo judeu, de perseguição, de culpa, né, de culpando os judeus pelos males da Alemanha, né, especialmente os judeus. Agora vejam, gente, que o nazismo ele perseguiu e oprimiu outros povos, outras culturas, outras etnias também, né, e outras minorias dentro da Alemanha. Por exemplo, os gays foram perseguidos pelo nazismo, né? Os praticantes da religião Testemunho de Jeová também foram perseguidos na Alemanha nazista, né? Os comunistas foram perseguidos, foram presos, enviados para campos de concentração, né? Junto com os judeus, junto com os ciganos, foram perseguidos. Então, muitas minorias e muitos deficientes físicos foram perseguidos, foram enviados para campos de concentração da Alemanha nazista. Então, todo mundo que não estivesse naquele estereótipo do alemão branco, né, muito branco, ariano, de olho azul, olho verde, ou sei lá que olho, que não estivesse naquele protótipo do alemão da raça pura, que como eles defendiam, não era bem visto. Né? E se tivesse qualquer diferença, se fosse um deficiente físico, se fosse praticante de alguma religião que os alemães não gostassem, que os nazistas não gostassem, tudo que era diferente, vamos usar um termo aqui, alteridade, tudo que era altero, tudo que fazia parte daquela alteridade era enviada para os campos de concentração, era expulsa da Alemanha. Perdia os direitos de cidadania do povo alemão. Né? E muita gente foi enviada para os campos de concentração, pessoal. A Europa viu dezenas de campos de concentração. Alguns vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, como Auschwitz, Birkenau, mas existiram outros também. Existiu Treblinka, Sobibor e muitos outros campos de concentração que eram campos de morte, né, onde os judeus, onde os ciganos, os homossexuais, os comunistas, os deficientes físicos eram enviados para morrer, para trabalhar, né, para trabalhar escravo. Nos campos de concentração se ganhava um pedaço de pão por dia, um pão mofado, bolorado, um pedacinho assim, né, menor que meia palma de mão. E era isso que a pessoa tinha para comer o dia todo e trabalhar escrava, regime de trabalho escravo, para empresas alemãs, entre elas famosas montadoras que operam no Brasil ainda nos dias de hoje, montadoras de veículos, e para morrer, fundamentalmente, os judeus eram enviados para morrer, eram campos da morte. Né? Quando as pessoas não morriam de doenças, porque o corpo ficava muito fragilizado, né? Morriam nas câmaras de gás, morriam vítimas de... Câmaras de gás eram lugares que a pessoa entrava, se fechavam todas as portas e sinalava gás tóxico, né? Para a pessoa morrer mesmo. Ou então a pessoa era fuzilada, né? Existem muitos relatos, pessoal. Quem tiver interesse, vale a pena buscar aí no Google, né? Relatos de sobreviventes de campos de concentração. As pessoas viviam condições subhumanas, né? Por isso que nessa aula a gente quer discutir os direitos humanos, os direitos fundamentais das pessoas humanas, sabe? Viver com liberdade, ter direito a ter sua casa, sua vida, sua religião, sua cultura, é um direito de todo mundo. Independente se é judeu, se é árabe, se é muçulmano, se é cristão, se é evangélico, se é praticante de religião de matriz africana, se é negro, se é branco, não interessa. Todo mundo tem direito de viver, né? De ter um credo, ter uma religião, de se sentir parte de um povo. Todo mundo tem esse direito. É um direito que não deve ser negado a ninguém. E os nazistas negaram esse direito à população judaica e esses outros grupos sociais que eu citei aqui, que também foram perseguidos pelos nazistas e mortos nos campos de concentração,
como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor e muitos outros que existiram por toda a Europa, nos lugares dominados, né, pelos nazistas. Bem, mas vamos... É uma questão interessante aqui. Quem são os judeus? Né? Gente, os judeus, eles são parte de um povo, né? Eles veem a si próprio como judeus, como parte de uma identidade judaica. Essa identidade judaica, ela faz parte dela um conjunto de elementos culturais. Então, os judeus, eles têm uma religião, eles têm uma cultura em comum, existem danças, rituais culturais, rituais religiosos, música, existem línguas judaicas, o hebraico é uma língua judaica, mas existem outras, como o Yiddish, né? Que é uma mistura do hebraico com o ladino. Existe o Yiddish, que é uma mistura do hebraico com o alemão, o ladino, que é uma mistura do hebraico com o espanhol. Então, existem outras línguas judaicas também. Né? Os judeus, depois da Segunda Guerra Mundial, formaram o Estado de Israel, né? Que é majoritariamente composto por pessoas judias, embora também morem em Israel pessoas não judias. Existem cristãos, existem muçulmanos que vivem em Israel. Mas foi um Estado criado para abrigar o povo judeu depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Existem judeus religiosos. Quando a gente fala de judeu, normalmente a pessoa que não é judia, ela imagina aquele cara com o solidel, né? Com a kippá, com o chapéu, com aquela barba enorme, né? Com terno, com aquele cabelinho que vem aqui. Essa é a figura, como a gente imagina tradicionalmente um judeu. Mas nem todo judeu é religioso. Existem judeus religiosos e judeus não religiosos. Esse que vos fala aqui é um judeu não religioso. Ó. Não uso kippá, não uso uma barba, né, muito mal feita, não sigo a religião judaica, né, embora seja da religião judaica. Então, existem judeus brancos, existem judeus negros, existem judeus asiáticos, existem judeus árabes, existem judeus europeus, existem judeus brasileiros. Então, o judeu, gente, ele é um povo que se vê dentro de uma identidade comum, né? Uma identidade que tem uma língua, que tem uma tradição, que tem uma religião. Embora existam judeus também que não pratiquem o judaísmo, isso existe. Existem judeus cristãos, né? Que se tornaram cristãos e não deixam de ser judeus por causa disso. Né? Então, mas fundamentalmente os judeus são um povo. E esse povo foi perseguido por Hitler pela sua condição judaica. Tá? Porque eram judeus. Esse foi o motivo da perseguição. Né? Aí existem muitas especulações sobre por que Hitler perseguiu os judeus, mas isso não nos interessa. O fato é que Hitler perseguiu os judeus porque eram judeus, pela sua identidade. Tal como as empresas colonizadoras europeias e brasileiras escravizaram negros africanos porque eram negros e eram africanos. Né? Então é preciso a gente ter essa dimensão. O nazismo ele foi intenso, ele foi a fundo na perseguição a um povo. Embora ele também tenha perseguido ciganos, tenha perseguido religiões, né, e tenha perseguido minorias, ele odiava um povo que era o povo judeu. Tá? E aí, o que nos interessa saber aqui, gente? Esse período do século XIX, século XX, anos 1900, anos 1800, 1900, é um período em que os judeus da Europa conquistam uma forte emancipação social. Porque até esse período, até os anos 1800, 1900, os judeus da Europa eram proibidos de exercer muitas profissões, né? Eram proibidos de serem, muitas vezes, servidores públicos, funcionários públicos, eram proibidos de ser professores, de serem médicos. Então, os judeus podiam morar em determinados lugares e exercer determinadas profissões. Na grande maioria dos países europeus era assim. Né? E esse período dos 1800, 1900, né, do século XIX, XX, os judeus conquistam muitos direitos, principalmente direitos de cidadania. Né? Então, muitos entram para o serviço público, viram professores, viram médicos, engenheiros. Pra você ter ideia aqui, né, para a gente ter uma ideia, existem dois judeus ilustres desse período,
que formularam teorias políticas que até hoje a gente estuda muito e embasam grande parte da ciência política estudada hoje, que é o Marx e o Durkheim. Ambos eram judeus, né? O Marx que propôs essa tese da luta de classes, do conflito social, da busca do proletariado por uma revolução, né? E o Durkheim que era esse cara da harmonia, da pacificação, teorias políticas muito opostas, ambas de judeus que são produto, né, são resultado de uma época de maior emancipação social dos judeus europeus. Tá? E muitos passam a se dedicar às mais diversas funções acadêmicas, científicas, lideranças políticas, sociais, etc. Então, esse período aqui da República de Weimar, como eu tinha falado, é aquele período que começa, né, a República de Weimar na Alemanha, começa depois da Primeira Guerra Mundial, 1918, e acaba em 1933, com a ascensão do Partido Nazista. Nesse período da República de Weimar, gente, os judeus prosperaram muito na Alemanha. Inclusive, lutaram ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Muitos judeus se alistaram no exército alemão na Primeira Guerra Mundial, não vamos confundir. Tá? Bem, em 1933, então, ocorre a tomada de poder do Partido Nazista. Nós não vamos aqui... aula não é sobre isso, né? Isso daria uma aula própria. Mas é importante a gente entender que o Partido Nazista existia desde 1920, né? Foi uma força política que foi crescendo muito, com base em um programa racista. Eles eram extremamente racistas, né? Contra diversos povos, contra negros, inclusive, né? Contra judeus, né? Contra todos que eles consideravam que não eram membros da raça ariana. Para eles, todos que não eram membros da raça ariana eram inferiores, eram raças inferiores. Né? E desde os anos 20, desde o surgimento do Partido Nazista, ele já vem com um discurso racista, né, preconceituoso contra negros, antissemita, preconceituoso contra os judeus. O programa do Partido Nazista já falava em boicote a empresas de judeus, né? Também se falava nesse programa em proibir imigração de judeus para a Alemanha, falava de proibir judeus de serem proprietários ou editores de jornais na imprensa, e propunha que os judeus fossem considerados estrangeiros na Alemanha, né? Isso desde o seu surgimento ele já vinha com aquela linha antissemita. Quando Hitler chega ao poder em 1933 e torna-se chefe de Estado e chefe de governo, né, o presidente da Alemanha morre, né, o chanceler é forçado a renunciar, né, então Hitler assume essas duas funções, de chefe de governo e chefe de Estado. Aqui no Brasil é tudo uma coisa só, é tudo presidente, né? Mas em muitos países é comum você ter um chefe de Estado, que é aquele estadista, né? É o cara que se ocupa das principais funções de Estado, de representar aquele país fora, né, para outros países. E existe o chefe de governo, que é o cara que toca o ministério, trabalha, executa as políticas públicas. Hitler se torna essa figura, ele acumula as duas funções. A partir do golpe que o Partido Nazista dá, quando conquista a maioria no parlamento, né, nas eleições de 1933. Bem, feito isso, é isso que eu quero demonstrar, né? A perseguição, o ódio dos nazistas e o ódio que o povo alemão ganhou, passou, adquiriu com os judeus, não foi uma coisa que surgiu, gente, do dia para a noite. Foi uma coisa construída, foi uma coisa pensada e planejada durante mais de 10 anos, sabe? Não se começou de um dia, hoje odiamos os judeus e vamos matá-los todos em campos de concentração. Não. A coisa ela foi caminhando, ela foi evoluindo, né? Então, um aspecto importante foram as leis, uma legislação antijudaica. Leis que foram progressivamente, foram com o tempo, excluindo os judeus da vida pública, impedindo os judeus de serem proprietários de empresas, de serem professores em universidades. Então tiveram intelectuais, por exemplo, né, Heidegger, né, era um professor universitário que demitiu professores judeus, né, e estimulou a perseguição a alunos judeus também, né? E assim ocorreu na Alemanha toda, né?
Eu fico impressionado quando eu vejo alguém dizendo que vai usar Heidegger na sua tese. Heidegger era nazista, foi membro do Partido Nazista, né? É, Bem, eu estou dizendo isso porque se passaram a se implementar muitas leis antijudaicas. Eu vou citar algumas delas. E essas leis, pessoal, foram fazendo crescer aquele sentido, aquele sentimento de ódio ao povo judeu. O povo alemão passou cada vez mais a odiar os judeus, a acharem que os judeus eram verdadeiramente culpados pela crise econômica alemã, pelos problemas sociais e econômicos da Alemanha. Né? Os nazistas conseguiram meter isso na cabeça do povo alemão. E o povo alemão se virou contra os judeus. Né? Majoritariamente, houve muitos casos de padres, de pessoas boas que salvaram os judeus nos seus porões, mas majoritariamente a população alemã se voltou contra os judeus e passou a apoiar os nazistas. Mas por conta de uma série de legislações e de medidas que foram sendo tomadas para incutir isso na cabeça do povo alemão, para convencer o povo alemão de que os judeus eram verdadeiramente culpados pelos problemas da Alemanha. Então, eu vou citar aqui algumas leis. Em 1933, pessoal, ocorre a Lei de Restauração da Função Pública Profissional. Com essa lei, cargos públicos, né, funções públicas, né, das mais diversas, da administração pública, dos cargos de governo, né, passam a ser proibidos para pessoas não arianas. Tá? Eram só judeus, eram pessoas não arianas. Houve, então, uma reserva para as funções de governo apenas para pessoas que provassem ser da tal raça pura que eles queriam difundir na Alemanha, que hoje a gente sabe que não existe. Né? Bem, na prática, isso proíbe os judeus de serem servidores públicos. Então, uma primeira exclusão. Lá em 1933, no ano em que Hitler, que o Partido Nazista estava chegando ao poder, né? Proibiu os judeus de serem servidores públicos. Os direitos de cidadania, tal como o voto, passam a ser proibidos, negados aos judeus. Os judeus são proibidos de votar. Né? Entre outros direitos de cidadania que passam a ser negados aos judeus. Entre eles, o direito de votar. Os judeus estão proibidos de votar. Né? Pessoas não arianas também passam a ser excluídas de escolas alemãs, de exames de admissão de vestibulares, por exemplo. Então, os judeus não podem prestar vestibular, né, a partir de um determinado período, lá dos anos 30. Judeus que estudavam em escolas alemãs comuns são convidados a se retirar para serem aceitos somente em escolas judaicas. Né? Então, é isso, gente. Foi progressivamente aqui ocorrendo uma exclusão dos judeus da vida pública alemã. O judeu tira do cargo público, impede o cara de fazer vestibular para universidades alemães, né? Tira o direito a voto. Progressivamente foram escanteando os judeus da vida pública da sociedade alemã. E aquele discurso, aquela narrativa de que os judeus eram os culpados, né, de que eram ricos, eram banqueiros. Tem uma questão aqui que nós vamos tratar disso. É muito comum. Circulavam muitas imagens na Alemanha nazista de judeus sentados em cima de malas de dinheiro. Isso era muito comum. Né? Aí eles faziam a figura de um judeu religioso, aquele cara de chapéu, de barba, mas com uma cara feia, que a população ia ganhando raiva dos judeus, sabe? E estimulando o ódio. Né? Bem, em 1935, pessoal, talvez seja a principal legislação antijudaica dos anos 30 na Alemanha. Né? A principal lei foi a Lei de Nuremberg. Né? Não confundam com os julgamentos de Nuremberg que vão acontecer depois. As leis de Nuremberg foram leis de proteção ao alemão, sangue e honra alemã. Era assim que ela era definida por eles próprios. Tá? Bem, essa lei aperfeiçoou o entendimento do que seria a pessoa ariana, do que seria o arianismo. Né? A pessoa ariana, então, era a pessoa da raça pura. Né? Era uma pessoa que não tinha, que para eles queriam provar que era uma pessoa que não tinha mistura de raças, que era uma pessoa legitimamente alemã, legitimamente ariana, né? Que não tinha sangue judeu, que não tinha sangue de outros povos, como os negros, por exemplo. Né? Eles
queriam provar, com as leis de Nuremberg, que eles queriam, na verdade, construir uma ideia de que a Alemanha seria apenas para os membros da raça ariana, que para eles era uma raça superior. Repito aqui, porque eu acho que não custa repetir, isso não existe. Não existe raça melhor, raça pior. Né? Só existe a raça humana. Todos nós somos humanos, somos iguais. Não existe uma raça melhor. Né? Isso está mais do que provado pela ciência, né? De que essas teses dos nazistas eram furadas. Né? Era uma justificativa para excluir a maior parte da população, dos não-alemães, dos que eles consideravam inimigos, e privilegiar somente aqueles que eles consideravam como uma raça pura, né? Que é o que eles falam aqui do sangue e honra estritamente alemão. Né? Então, a cidadania do Estado alemão foi rescindida com os não-arianos. Os não-arianos perderam direitos de cidadania na Alemanha e passa a se proibir, por exemplo, casamentos entre judeus e arianos. Né? E até relações sexuais passam a ser estritamente proibidas. Né, casamentos, relações afetivas entre judeus e pessoas arianas. Então, vocês entendem aqui o que eu estou querendo dizer? Os caras foram num crescente de leis antissemitas, leis discriminatórias, enquanto isso a propaganda nazista pesada, culpando os judeus pelos males da Alemanha. Né? Bom, e a terceira onda de leis antijudaicas na Alemanha nos anos 30 ocorreu nos anos de 36, 1936, 1937, e são as chamadas leis de exclusão econômica. O auge dessa lei, gente, de exclusão econômica, onde os judeus são banidos da vida econômica da Alemanha, ocorre com a Noite dos Cristais, em 1938. Eu vou falar dela daqui a pouco. Né? É uma noite em que nazistas atacam milhares de lojas, de empresas de judeus, de casas, de sinagogas, matam muita gente, mandam muita gente para muitos judeus para campos de concentração. Mas as leis de exclusão econômica, ela legalizava o confisco de propriedades de pessoas judias. Né? Então, passa a ser legal, por exemplo, confiscar uma empresa de um judeu. Isso torna-se legal na Alemanha. Né? Quer dizer, você tem aí a base da arianização, né? Ou seja, era um Estado que se arianizava, né? A arianização da Alemanha, né? A arianização, então, quem não fosse membro daquela raça supostamente privilegiada, não teria direitos de ter propriedades econômicas, privadas, como empresas, como lojas. Gente, a grande maioria dos judeus alemães não eram banqueiros, eram dono da padaria, da sapataria, da lojinha de doce, de perfume. Eram pessoas, professores, médicos, engenheiros, né, ferreiros, carpinteiros. Eram pessoas comuns. Eram pessoas comuns. E que passam a ser privadas do direito, por exemplo, de ter uma lojinha, de ter o seu comérciozinho para garantir o seu ganha-pão, garantir a sua sobrevivência. Tá? Então, essa lei, gente, a lei da exclusão econômica, ela legaliza o confisco das propriedades dos judeus. Passa a ser legal na Alemanha. Vocês verem o seguinte, pessoal, que nem tudo que é legal é certo. Né? A gente tem a mania de pensar dessa forma. Se está na lei, é porque é certo. Não. Tem muita coisa que está na lei que está errada. Né? A Alemanha nazista é uma prova de que essa perseguição aos judeus foi toda legalizada. Foi toda legal. Tá? Então, tomar a propriedade, tomar a lojinha, tomar uma fábrica de um judeu passa a ser legal na Alemanha. Não é crime mais. Não é mais proibido, é legal. Os nazistas dão esse direito a eles próprios. As leis raciais são todas legais. Tá? O que a gente precisa... bom, em 1941, ainda para falar das legislações, os judeus passam a ser obrigados a usar um distintivo aqui no peito, né? O distintivo era uma estrela de Davi, que é aquela estrela judaica, amarela, que devia ser costurada, colada na roupa. Tá? Isso passa a ser obrigatório, não apenas na Alemanha, mas em todos os países que a Alemanha
domina no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, todos os territórios conquistados ou anexados pela Alemanha no decorrer da Segunda Guerra Mundial adotam as mesmas leis racistas da Alemanha. Então, há o confisco de propriedades de pessoas judias, né? Os judeus são vistos como uma raça separada, e tudo isso, gente, facilita o envio dos judeus primeiro para os guetos, depois para os campos de concentração, onde então os judeus vão ser mortos, né? Judeus e outras minorias aqui, como eu citei na primeira parte da aula, tá? O único lugar que não aceitou a perseguição aos judeus foi a Dinamarca, né? Então, na Polônia, na Hungria, nos diversos países, até na França, onde os judeus, onde os nazistas conquistaram, eles impuseram as mesmas leis racistas que vigoravam na Alemanha. A única exceção foi a Dinamarca, né? A Dinamarca, a população falou, não, nós aqui, então, todos vamos usar o símbolo judeu, a identidade judaica, né? A estrela de Davi, e aí os nazistas não conseguiam saber quem era e quem não era judeu, e assim não houve genocídio dos judeus, não houve assassinato em massa dos judeus dinamarqueses, tá? Esse episódio precisa ficar registrado porque foi muito importante. Bom, mais uma informação importante aqui, pessoal. E isso sim é questão de Enem, de vestibulares. Nos dias 9 e 10 de novembro de 1938, ocorre o Kristallnacht. Se escreve Kristallnacht, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco aqui numa projeção. Ou é chamada Noite dos Cristais. Ou é Noite dos Cristais, né? Nazistas, membros da SS, que era a polícia secreta nazista, orientados pelos líderes partidários do Partido Nazista, promovem um quebra-quebra, uma destruição total e generalizada nas propriedades dos judeus. Como eu falei aqui na loja, esses 2 dias ganham esse nome porque eles quebram milhares de vitrines de lojas de judeus. Picham, né, esta loja de judeu, com jet assim, na vitrine, as vitrines são quebradas, né? Não só em lojas, mas em empresas, em sinagogas. O que são as sinagogas, pessoal? São o templo dos judeus, onde os judeus vão rezar, vão orar, né? Como se fosse a igreja dos judeus. E além de casas, né? Sabia-se que eram casas dos judeus, as casas que são incendiadas, são quebradas, uma tragédia, né? Só nesses 2 dias, algo em torno de 30 mil judeus são enviados para campos de concentração. Né? Os campos de concentração já existiam em 1938. Né? 30 mil, só nesses 2 dias. 1.000 sinagogas são incendiadas na Alemanha. 7 mil negócios são destruídos. Então, foi uma coisa de uma violência. E a Noite dos Cristais, gente, é vista como uma mudança de chave. Tá? Até ali, havia um progressivo, um aumento constante, permanente, progressivo da perseguição aos judeus. Todo dia se aprovava uma lei nova, se tirava algum direito dos judeus, mas a Noite dos Cristais é considerada um marco, porque a relação passa a vigorar uma relação de violência com os judeus. Então, os judeus são atacados, são assassinados, né? Judeus foram assassinados nesse dia mesmo, pelo fato de serem judeus, lojas são destruídas, sinagogas são incendiadas. Então, ali tem uma mudança de chave, né? A Noite dos Cristais, por isso que ela ficou tão marcada na história como um momento muito emblemático do nazismo e da perseguição ao povo judeu. É importante, pessoal, para a gente concluindo aqui, a gente compreender o nazismo, né, e o antissemitismo, o fenômeno da xenofobia, do desrespeito aos direitos humanos. O que é a xenofobia, gente? Xenofobia é uma fobia, uma forma de fobia, é uma forma de ódio, de intolerância a quem vem de outro lugar, quem não é exatamente semelhante àquela cultura, né?
É muito comum, então, a gente ver xenofobia, episódios de ódio, por exemplo, contra imigrantes, né? Na Europa, agora mesmo, há poucas semanas atrás, a gente viu aí nas TVs, nos jornais, cenas de imigrantes sendo confinados em campos de concentração, tal como os nazistas faziam. É impressionante, mas é verdade, né? Imigrantes que estão entrando na Europa em busca de condições melhores de vida, fugindo de alguma perseguição religiosa, de alguma situação de pobreza extrema, diversos motivos, né, levam as pessoas a emigrar. Aliás, a história da humanidade é uma história cheia de migrações para lá, para cá, o tempo inteiro, né? É, é, e é muito comum na Europa e nos Estados Unidos essa fobia contra o imigrante, esse ódio ao imigrante, né? Então, as forças aliadas de Hitler, né? Os nazistas, o Partido Nazista, foi derrotado lá em 1945, né? Quando os aliados, a União Soviética, os Estados Unidos, a Inglaterra ocupam a Alemanha e depõem o governo nazista, né? Mas as ideias deles permanecem. E esse é um fato que nós temos que chamar atenção, né? Então a gente ainda vê muitas ideias antissemitas, né? De ódio aos judeus, né? De pessoas que insinuam que judeus são ricos, que judeus são banqueiros, enquanto não é isso, né? A gente ainda vê muita presença de racismo, especialmente no Brasil, né? O racismo, a islamofobia, a xenofobia, né? Normalmente, uma pessoa que é racista, ela também é antissemita, ela também é islamofóbica. Então, o Brasil vive hoje uma situação de um racismo estrutural muito intenso, né? Um Estado que persegue pessoas negras, pelo fato de elas serem negras. Os negros são a maior parte da população brasileira, da população carcerária brasileira, é formada por negros, porque eles são mais perseguidos, eles são mais vítimas de abusos policiais. Agora mesmo a gente viu em São Gonçalo uma chacina no Salgueiro, né, em que homens negros foram vítimas da violência estatal, da violência policial, né? Mas a gente também vê a islamofobia. O que é islamofobia, gente? É um discurso de ódio contra o Islã, contra pessoas muçulmanas, pelo fato de elas serem muçulmanas. Então, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, depois dos ataques de 11 de setembro, os árabes, as pessoas, ou muçulmanos, às vezes nem são árabes, mas são muçulmanos, passaram a ser vistos como terroristas, né? Mas isso são discursos de ódio que a gente tem que se atentar. São discursos que desrespeitam os direitos fundamentais da pessoa humana, de que toda pessoa humana tem direito à dignidade, tem direito à vida, tem direito à liberdade, tem direito a formar família, tem direito a trabalhar, né? Tem direito à dignidade, a tudo que nos torna dignos, sabe? De ter liberdade, né? De poder ir para onde quiser, de poder exercer a profissão que quiser, de não ser vítima do abuso policial, de não ser taxado como terrorista, de banqueiro. São direitos nossos, só pelo fato de nós sermos humanos. Isso que é importante a gente compreender ao fim dessa aula, né? Nós não podemos mais tolerar navios negreiros, nós não podemos mais tolerar campos de concentração antissemita, nós não podemos mais tolerar discurso de ódio contra árabes, contra muçulmanos, contra ninguém, né? Nós somos humanos e temos direitos iguais entre todos nós. Então, para concluir essa aula, que nós já estamos quase no horário, a ideia é fazer aqui alguns exercícios como parte da avaliação, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela, se eu conseguir, evidentemente. Vamos lá. Acho que é esse aqui. Iniciar compartilhamento. Bem, então essa questão, ela diz o seguinte, né? Eu espero que vocês estejam vendo. Será que vocês estão vendo? Moa, Liz, confere para mim se está compartilhando a tela aí no meu celular, por favor. Tá? Ah, obrigado. Então vamos lá. Questão A, tá? É uma questão de vestibular que eu peguei na internet. A questão diz assim: antes do Holocausto, o antissemitismo nazista levou a uma intensa marginalização e perseguição dos judeus na Alemanha.
Essa perseguição ganhou contornos de grande violência em 1938, durante, vamos lá, opção A, o incêndio do Reichstag. Não, não é. O Reichstag era o parlamento alemão, né? O parlamento alemão pegou fogo em 33 ou 34. Foi um episódio que ajudou o Partido Nazista a chegar ao poder, porque eles criminalizaram os comunistas, culparam os comunistas pelo incêndio no parlamento, e com isso conseguiram proibir os comunistas que eram deputados de votar, e aí acabaram conseguindo chegar ao poder com isso. Então, mas o episódio de 38, então, não é o episódio que a questão que o incêndio do Reichstag nem é em 38. A Noite dos Cristais, sim, questão certa, letra B, né? Em 1938, a perseguição aos judeus ganhou contorno de grande violência na Noite dos Cristais, como eu falei aqui, que ela foi uma virada de chave numa perseguição mais física, mais intensa contra os judeus. Vamos só matar as outras questões aqui, porque a título de curiosidade. A Noite das Longas Facas, não. A Noite das Longas Facas também foi início dos anos 30, foi um acerto de contas entre nazistas, tá? Nazistas da SS que se mataram por conta de divergências internas entre os nazistas. D, as Olimpíadas realizadas em Berlim. Não, errado. Né? As Olimpíadas foram um episódio, também aí em meados dos anos 30, em que o regime nazista quis se apresentar ao mundo. Então, eles tiraram de Berlim, onde foi realizada a Olimpíada, qualquer coisa que simbolizasse a perseguição nazista. Tá? E a Operação Valquíria também está errada. A Operação Valquíria foi uma tentativa de assassinar Hitler, entre lá os próprios nazistas. Tá? Então, essa questão correta, a alternativa correta, é a letra B, a Noite dos Cristais. Vamos para a questão B. Então, ela diz assim, a questão B, né? O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Olha aqui o que eu falei, gente. Nacional Socialista não é socialista, tá? São coisas diferentes. Nacional tracinho socialista. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista, surgiu na Alemanha na década de 20 e possuía filiação e origem política associadas a grupos da extrema-direita alemã. Em relação às características da ideologia nazista, selecione a alternativa incorreta. Então, a gente tem que procurar aqui a alternativa incorreta. O arquivo está meio ruinzinho, mas dá para a gente ler, né? A primeira alternativa, antibolchevismo. Não, está certo. O nazismo, uma das características da ideologia nazista era o antibolchevismo, sim. Eles eram anticomunistas, os nazistas. Eles odiavam os comunistas, tal como eles odiavam os judeus. B, eugenia. Não, também está errada. Né? A eugenia era, sim, uma característica do Partido Nazista. Né? O que é a eugenia? A eugenia é o racismo científico. Né? É você sustentar ideias científicas que sustentem a superioridade de um povo. Há quem fale, inclusive, de uma eugenia nazista. Então, essa questão está certa, não está incorreta. A gente quer a incorreta. Liberalismo, C, liberalismo. Me parece que é essa aqui, né, gente? Os nazistas, eles não eram liberais, eles eram antiliberais. Lembra que eu falei aqui no começo? Eles eram contra o capitalismo liberal norte-americano, dos Estados Unidos, e contra o socialismo da União Soviética, tá? Então, me parece que essa aqui é a questão correta. Na verdade, é a incorreta, né? Vamos só matar aqui a D e a E. O antissemitismo era uma característica? Sim. Essa questão também está correta. A principal, talvez, questão da ideologia nazista era o ódio aos judeus. E C, nacionalismo extremo, também está correto. Eles eram extremamente nacionalistas no mau sentido do termo. Né? Era um nacionalismo de superioridade aos demais povos. Então, gente, a alternativa incorreta aqui é o liberalismo, porque a ideologia nazista não era liberal, tá? Embora fosse capitalista, certo? Vamos para a questão C, que é uma questão de Enem. Vamos lá.
Questão C. A primeira produção cinematográfica, nitidamente antissemita, foi Os Rothschild, de 1940, de Erich Vazhenek. Ambientado na Europa, conturbada pelas guerras napoleônicas, o filme mostrava como essa importante família de banqueiros judeus beneficiou-se das discórdias entre as nações europeias, acumulando fortuna à custa da guerra, do sofrimento e da morte de milhões de pessoas. O judeu é retratado como uma caricatura perigosa de mãos aduncas, rosto encarniçado e olhar sádico e maléfico. Lembra, gente, que eu falei aqui, né, que o nazismo ele queria criar uma narrativa, criar um discurso que culpasse os judeus pelos problemas da Europa, e particularmente da Alemanha. Então eles fizeram isso também por meio do cinema, eles fizeram isso por meio da propaganda, eles fizeram isso por meio da música, das artes, da poesia. Eles usaram muitas formas de convencer a população alemã de que os judeus eram perigosos, eram banqueiros, eram ricos, convencer as pessoas das mentiras que eles contavam. Aí ele cita aqui de quem é o texto, né? Então a pergunta é assim, ó, Os Rothschilds foi produzido na Alemanha nazista. A partir do texto e naquela conjuntura política, o principal objetivo do filme foi, letra A, defender a liberdade religiosa. Não, né, pessoal? Ao contrário, foi atacar a liberdade religiosa. Foi restringir a liberdade religiosa, criminalizando um povo, o povo judeu. E outros também, os ciganos, os testemunhos de Jeová. B, controlar o genocídio racial. Ao contrário, eles queriam estimular o genocídio racial, né? O genocídio de uma suposta raça. Né? C, aprofundar a intolerância étnica. Sim, me parece que é esse, né? Que a questão C está correta. O objetivo do filme era aprofundar aquele sentido de intolerância, de ódio, de perseguição étnica. Né? Étnica significa um povo. Né? Nesse caso aí, o povo judeu. D, legitimar o expansionismo territorial. Não porque os judeus não tinham um Estado naquela época, muito menos na Europa. Né? É contestar o nacionalismo autoritário. Não, pelo contrário. Os nazistas queriam implementar o nacionalismo autoritário. Então, pessoal, dito isso, a gente encerra aqui as questões. Então, essa questão do Enem aqui é a letra C, aprofundar a intolerância étnica. Esse era o objetivo do filme, Os Rothschilds, né, de produção aí Eita, vamos voltar aqui, cadê a sala? Onde é que a gente interrompe? Compartilhamento de tela. Bom, eu não sei, acho que já interrompemos, né? Então é isso, né? Tá feita a aula. Agradeço aí quem teve paciência de ver. Foram 58 minutos e pouquinho de aula. Espero que todos tenham gostado. Estudem mais as origens do antissemitismo, já que é um tema fundamental aí, seja no Enem, seja para a nossa formação mais propedêutica, mais crítica, que o ensino de história pode possibilitar. Muito obrigado. Valeu, valeu.